Fala galera, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu e a Lari, nós vamos responder as perguntas que recebemos lá no Instagram sobre casamento, namoro, solteirice e tudo mais. Então eu espero que vocês já deixem o like, se inscreva no canal, já vai comentando, chama geral, manda para aquele amigo que tá solteiro, indeciso, aquele que tá namorando, mas nunca pede em casamento, tá namorando há 40 anos, 30 anos e não acontece nada. E fique conosco, porque vai ser um vídeo bem legal e divertido. E a ideia aqui é ajudar vocês nessa fase tão importante. Então, sem mais delongas, bom, vamos lá, gente. A primeira pergunta é: como vocês se conheceram? Você quer responder? Pode ser. Bom, a gente se conheceu em 2014. Eu estava me convertendo ali, né? Estava no início da minha conversão. O Igor já era convertido mais ou menos há 1 ano e a gente se conheceu na igreja mesmo. Lá na igreja tem os ministérios, né? Tinha ministério infantil, ainda existe, né, na verdade. E o Igor, ele era vice-líder no ministério infantil. E além disso tem o nosso cupido, que a gente fala que foi o Félix, né? Então o Félix, ele... Quando eu cheguei lá na igreja, uma das primeiras vezes que eu voltei a ir, ele me mostrou pro Igor, né? E falou, olha que menina bonita e tal. E pra mim também ele falou, tem um menino que te achou bonito. E aí já foi plantando, né, a semente ali. E logo antes de eu me batizar, porque naquela época o batismo demorava um pouco, eu entrei para o Ministério Infantil. E o Igor, como era vice-líder, acabou que ele pediu meu contato, né, dizendo que era pra falar sobre escala, mas na verdade não era só isso, né, ele queria conversar, enfim. E a gente ficou conversando mais ou menos ali por 1 mês. Eu me batizei, né? E depois disso a gente começou a namorar. A gente ficou pela primeira vez e já começou a namorar mesmo. Então foi assim que a gente se conheceu. Muito bem, nada de julgo desigual. Batizou, eu já tá aqui. Brincadeira. Gente, a gente vai olhar toda hora pro lado porque a nossa bebê tá ali, tá? Viu? Mandando um oi pra vocês também. Segunda pergunta, qual foi o momento mais difícil que enfrentaram juntos e como Deus nos sustentou? Bom, eu acho que o momento mais difícil que nós enfrentamos foi a perda do nosso primeiro bebê. Nós passamos diversos momentos difíceis, já a crise financeira, mas eu acho que a perda do nosso bebê mexeu muito conosco, porque não era uma gravidez planejada, a gente não estava contando com isso, mas aconteceu e era um mix de sentimentos, alegria, o desespero, a ansiedade, noites sem dormir, foi uma loucura. Mas nós tivemos pelo menos aí 10 dias, né? Não, 10 dias não, foram 5, 6 dias que a gente curtiu esse momento, mas aprove o Senhor levar o nosso primeiro bebê. Nós não tínhamos nenhum problema de saúde ou algo do tipo, mas eu lembro que no dia 1 de outubro eu fui elevado a pastor de 2023 e no dia 10 nós descobrimos a gravidez. Eu lembro que no dia 12 de outubro a Larissa foi atender no salão e eu tava todo feliz, deixei ela, voltei pra casa já sonhando com o bebê, me planejando, pensando, aquele sonho de ser pai. Eu lembro quando eu tava voltando, fui buscar a Larissa, voltando, eu paro o carro e ela vem com aquele olhar cheio de lágrimas, devastada. Eu olhei pra ela e fiquei pensando, nossa, será que o atendimento foi ruim? Não sei o que aconteceu, a cliente falou alguma coisa. E a Larissa entrou no carro, já tinha chorado bastante, ela falou que tava com um pequeno sangramento. E eu não fazia ideia da gravidade disso. Eu falei, não amor, tá tudo bem, vai dar certo. Ela, não, é preocupante, a gente precisa correr pro hospital. E aí eu entrei em desespero também, enfim, nós fomos para o hospital. Tivemos um atendimento não tão legal assim, mas amém. E aí no dia 14 de outubro, passados 2 dias ali de luta, a Larissa tendo bastante sangramento, a gente orando bastante, ela fazendo repouso. Só que no dia 14... perdemos o nosso primeiro bebê. E aí depois disso desencadeou muitas coisas. A Lari teve crise de ansiedade, eu também entrei numa crise existencial, de muitas dúvidas do porquê que Deus havia feito aquilo. E
dúvidas ao ponto de, poxa, será que o Senhor ainda nos ama? Será que a gente fez alguma coisa de errado? Eu me culpei muito porque eu achei que era algum pecado antigo que eu estava colhendo esse tipo de fruto. Foi um momento muito difícil, a gente passou pelo menos aí uns 6 meses de um momento bem complicado, mas o Senhor sempre nos sustentou. A gente teve uma rede de apoio muito boa, pastores nos ajudaram, pessoas importantes na nossa caminhada nos ajudaram, dando apoio, segurança, palavras do Senhor mesmo, estando aqui em casa, chamando para a casa deles. A gente realmente foi muito abraçado. Foi um momento difícil, mas o Senhor, Ele nos sustentou em tudo. Quer falar? Quer completar? Eu acho que o principal, quando a gente passa por um momento de luto, um momento tão difícil, que pra nós, eu acho que foi o mais difícil do nosso casamento, é o aprendizado, né? Porque a gente aprendeu muito nesse tempo, né? Então, a gente aprendeu várias coisas, melhorou o nosso relacionamento em muitas coisas, em questão de comunicação, por exemplo. E também a gente aprendeu com Deus, né? Que os momentos de dificuldade nem sempre são porque a gente cometeu algum pecado ou errou de alguma forma. Às vezes é só o Senhor querendo nos levar a um próximo nível e a gente passa por aflições, né? Então foi um momento muito, muito difícil, mas graças a Deus, né? Com o tempo nós fomos sendo curados e hoje estamos muito melhor. É isso aí. Vamos para a terceira pergunta, então. Qual é a hora certa de falar sobre casamento? Você que está namorando, e talvez seja muito comum essa pergunta, porque já adiantando, ninguém namora por namorar. O nosso namoro, ele precisa ser para algo maior. Não é só para conhecer a pessoa sexualmente, porque isso não pode, é errado. Você precisa se guardar para conhecer a pessoa sexualmente, ter relações com ela no casamento. Mas o namoro, na verdade, para você começar a falar de casamento, não tem um momento específico. Eu acho que precisa ser uma constante conversa, todos os dias. Eu acho que quando você já ingressa em um namoro, já precisa vocês olharem para o casamento, falarem sobre casamento, falarem sobre a vida a dois, sobre constituição de família, porque na verdade o namoro, ele é uma preparação. Você está conhecendo a pessoa, mas não é o corpo da pessoa. Você está conhecendo a personalidade dela, está conhecendo como ela pensa, o futuro, sobre as convicções dela, sobre o propósito dela. Então, quando você começa a namorar ou está pensando em namorar, entrar em um relacionamento, é muito bom e interessante você já falar sobre casamento, porque para os homens, principalmente, já traz uma confiança para as suas parceiras. Se você já entra em um relacionamento falando de casamento, você já está provando para ela que você não quer somente ficar, você não quer somente passar um tempo com ela, mas você quer constituir uma família. Então eu acredito que já no início é bom e é saudável sim falar de casamento, mas sem pressão. E eu acho que também não pode ser também um namoro muito longo. Eu acredito que nem, por exemplo, eu e o Igor, a gente acabou namorando por muitos anos. Porque a gente começou a namorar ali com 16, 17 anos, então acabou que a gente foi um namoro bem longo. E eu hoje acredito que o melhor é você não ter um namoro tão longo, tipo namorar uns 2 anos, 3 anos. Não é um tempo específico, mas eu acredito que muito tempo assim não é saudável para o casal em geral, porque você tem que lidar ali com todo o desejo da carne que todo mundo tem e acaba se tornando mais difícil. Então hoje eu penso que eu teria casado um pouco antes. Se a gente, verdade. Né? Porque o casamento em si, Deus provê muitas coisas. Então, se você ali deseja casar e coloca no papel, Deus, ele abre muitas portas. E foi assim que ele fez com a gente. A gente ganhou muitas coisas quando a gente casou. Então acho que o financeiro acaba virando de menos nessa questão. Muito bom. Se você tá gostando, já deixa o like, comenta aqui. Vai interagindo com a gente vai ler depois todos os seus comentários. Vamos para a próxima. Essa é boa. Como lidar com a pressão de que todo mundo está namorando na juventude e você não? Quer começar respondendo? Bom, eu acredito que, como diz as nossas mães, né? Você não é todo mundo.
Então, eu acho que quando a gente se firma em Deus, a gente tem também dele o direcionamento de tudo na nossa vida, inclusive de relacionamento. Então, muitas vezes é chato realmente você ver ali que tá todo mundo namorando e você não, mas eu vi um vídeo esses dias que falava sobre isso, sobre nós precisamos entender qual é a temporada que nós estamos vivendo. E às vezes você tá vivendo uma temporada que não é o momento de você namorar e realmente a pressão vem porque as pessoas falam, às vezes a idade vai avançando e vem toda aquela pressão, mas eu acho que uma coisa que precisa ser estabelecida também é a nossa identidade em Deus, porque quando a gente tá com a nossa identidade firmada, aquilo que as pessoas falam que está ao nosso redor também já não nos afeta tanto. Então eu acredito que isso também faz muito sentido. E eu acho que é isso. O que você acha? Muito bom. E só para complementar, eu acho que você não namora para agradar os outros, você não namora para provar para os outros. Existem pessoas que estão namorando, entram em relacionamento tóxico ou muito precoce e acaba se destruindo emocionalmente porque queria provar para os outros ou porque todos os meus amigos estavam namorando e eu precisava namorar. Então, você não pode olhar com esses olhos. Como a Lari disse, existe uma temporada na nossa vida, existe um tempo para todas as coisas e você precisa discernir e tá tudo bem. Não é porque você tá solteiro que você tá atrasado, não é porque você não tem ninguém que você não presta ou porque tem algo de errado com você. A gente não pode medir de acordo com o que as pessoas acham, qual é a opinião delas. Você precisa entender o seu momento e saber que o relacionamento ele não é agradável aos outros, ele precisa ser um relacionamento guiado pelo Senhor. Então, se você tem os seus 30 anos, 20 anos, 40 anos e não está namorando com alguém, não se sinta atrasado ou mal. Às vezes é o Senhor te preparando para algo maior ou te preparando realmente dentro de você para ser alguém com o caráter dele para outra pessoa ou algo do tipo. Então, não se sinta atrasado, não se sinta com medo e não queira provar para os outros. Eu conheço uma pessoa que ela casou em pouquíssimo tempo, e uma pessoa velha já, né? Uma pessoa mais de idade. Conheceu o rapaz, o senhor também, que um mês e meio casaram e estão juntos até hoje. Mas eu também conheço pessoas que casaram rápido e deram errado. Então o tempo, ele não é determinante. O relacionamento, ele não é guiado pela a idade que você tem, mas ele precisa ser guiado pela maturidade que você tem. Tem muito senhor de 40 anos que não tem maturidade, tem muito adolescente jovem de 20, 22 anos que já tem maturidade para ingressar em um relacionamento. Lembre-se, o relacionamento ele é para casar, e o casamento ele é até que a morte nos separe, e até a morte é tempo pra caramba, tá bom? Então se prepare, não se sinta mal por isso, Deus tem um plano para você. E se o Senhor aprove o Senhor te chamar para um celibatário, glória a Deus pela tua vida, enfrenta isso como um desafio glorioso do Senhor. Mas se você tem o desejo de casar e ainda não casou, não está no relacionamento, continue orando que a hora certa vai acontecer. Não é verdade? Vamos para mais uma pergunta? Vamos falar sobre a Esther agora. Tem uma pergunta muito boa aqui. Cadê a pergunta? Achei. O que mudou em vocês com a chegada da Esther? Quer falar primeiro? Fala o seu ponto de vista e o meu. Depois eu falo o meu. Ai, mudou muitas coisas, né? A chegada de um filho, ela transforma a nossa vida em todos os aspectos. Então, mudou a gente como ser humano, né? Com todas as responsabilidades. Mudou a gente como casal também. Mudou bastante. Então, vamos lá. São tantas mudanças que... eu acho que o que mudou em mim, né? Vou falar assim, como pessoa, né? Eu aprendi a não postergar muitas coisas, porque quando você tem um filho, você aprende que você tem que fazer o que tem que ser feito, né? A vida adulta vai levando o nível, né? Então, eu aprendi isso como mãe. Eu aprendi a ser muito menos orgulhosa, porque quando você tá na maternidade, você tem que se dispor totalmente pra criança. Então,
Você vive literalmente a sua vida para a criança. E isso é um grande ensinamento que a gente aprende, né? E a gente pratica nisso a palavra de Deus, né? Porque a gente aprende a deixar o nosso eu para cuidar de outra pessoa. Então isso é maravilhoso na questão da maternidade. E também o que mudou na gente como casal é que também a gente tem, né, enfrentado mais coisas, porque tudo muda, né? O tempo não é mais o mesmo que a gente tinha antes. Então a gente vai aprendendo a cada dia, né? Como lidar com todas essas mudanças, mas tem sido maravilhoso. E um filho, ele transforma a nossa vida de uma forma assim que não tem como explicar. É literalmente o que eu sempre ouvi das outras pessoas. É inexplicável a chegada de um filho na nossa vida. É verdade. E pra mim, eu acho que me trouxe muita maturidade e responsabilidade. Muito mais do que só o casamento em si. O casamento, ele já te amadurece, ele precisa te amadurecer, que agora você não cuida do seu próprio umbigo, agora você tem responsabilidade sobre uma outra pessoa. E o filho, ele vai além disso também, porque agora, além de cuidar da Lara, eu tenho que cuidar da minha filha, e isso é bom, porque despertou em mim um senso de responsabilidade e amadurecimento, até uma renúncia do meu próprio eu. Eu acho que desses 8 meses da Esther, eu já aprendi muito com o Senhor do que em toda a minha caminhada de 13 anos com Deus. Então, o filho, ele realmente vem para separar os meninos dos homens. Ele vem para te amadurecer, ele vem para te trazer desafios, e também ele vem para te mostrar que o Senhor, ele é bom e ele cuida, e se ele permitiu que nós tivéssemos a Esther, é porque ele sabe que nós teríamos capacidade de cuidar. Porque, na verdade, os filhos são a herança do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor. E isso tem mudado a minha mentalidade, a minha forma como eu enxergo, e deixando de fazer as minhas próprias vontades, meus desejos. Hoje eu não penso só em mim, eu penso num todo. E isso é muito bom, porque eu tô tendo um caráter de um homem agora. O homem não faz aquilo que ele gosta, o homem faz aquilo que ele precisa fazer. E com a chegada da Esther, isso aqueceu ainda mais o meu coração. E está sendo extraordinário. E nós estamos aqui, ó, gravando na vida real. A Esther ali brincando, porque a vida é assim mesmo, não tem que romantizar, é difícil, não é fácil, mas tem mudado para melhor totalmente a nossa vida. E é o conselho que nós deixamos até para os casais. Tenham filhos, isso é bom, porque isso amadurece, te aproxima, isso enriquece vocês. A gente passou um ano muito bom, eu acho que a gente viveu muitas bênçãos financeiramente, assim, inexplicavelmente, depois da chegada da Esther. Tem até um ditado que diz que quando o filho vem sobre ele, ele vem a provisão, o pão, né? E foi exatamente isso que nós vivemos. Estávamos numa incerteza, eu e a Lari, nós somos autônomos, então pensa, se um autônomo já é difícil, imagina os dois. Não tem segurança de salário, de 13º, de férias, nem nada. Mas o Senhor nos sustentou em tudo. Então, me ensinou ainda a confiar mais no Senhor e não no meu próprio braço. E vamos para a última, né? Para nós finalizarmos com chave de ouro, que é: quantos filhos ainda queremos ter? Quando nós não tínhamos a Esther, nós queríamos 4. Depois que a Esther chegou, não que a gente não quer outra, a gente quer mais filhos, mas eu acho que mais uns 2, né? Sinceramente, eu acho que a gente vai deixar a vida nos levar. Mas a gente tem desejo, sempre teve desejo de ter mais de 2 filhos, né? Ou 3, ou 4. Então, eu acho que a gente também tem que buscar a direção de Deus em relação a isso, né? Qual é o tempo de ter o próximo, né? Porque a gente tem muito desejo de ter outros, né? Mas eu acho que uns 3, né? Pelo que a gente sempre imagina, se Deus aprover ser assim, acho que mais 2 filhos, além da Esther, que a gente quer ter casa cheia, né? Casa movimentada, família grande, né? E fazer discípulos, né? Não só discípulos, filhos espirituais, mas também filhos naturais, né? Então, eu acredito que uns 3 filhos, né? Com a Esther. Isso aí. Mais 3. E nós não temos medo do sistema, nós não temos medo de como as coisas estão indo, porque nós, como cristãos, precisamos ensinar os filhos, discipular os nossos filhos para que eles sejam resposta de Deus para a próxima geração. Então não é só uma consciência sobre
quantos mais filhos nós queremos ter, mas é o quanto de legado que nós queremos deixar para os nossos filhos e também para a próxima geração. Então, é isso. Deus abençoe. Oi. Opa, pode falar. Desculpa. E hoje em dia as pessoas falam muito da questão financeira, né? Mas eu acredito que o que um filho mais precisa, na verdade, é o seu tempo. Então, a sua presença. Pega ela lá, amor, pra dar Pegar. tchau. É a nossa presença. Então, além do financeiro, eu acredito que existe muito mais, né? Na missão de ter um filho, de criar uma vida. É o nariz escorrendo. E é isso, gente. É isso. A Esther está aqui, ó. Pleníssima com a gente. Dá um tchau pra galera. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.